Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá a todos e a todas. Eu me chamo Amanda Gomes Pereira, sou professora da Universidade Federal do Maranhão e junto com dois colegas, né, discentes, vamos apresentar o trabalho Identidade, Memória e Pertencimento em Canabrava. O nosso trabalho tem por intuito, né, debater o conceito de quilombo e como esse conceito deixou de ser entendido apenas como local de resistência de escravizados e passou também a ser visto como um território de pertencimento, de promoção e produção de vivências compartilhadas, né? Atualmente, ele é compreendido como um território de identidade, de memória, de resistência e pertencimento, e se configurando como espaços de memória coletiva e luta por direitos. No caso específico do nosso trabalho, né, na luta por direitos no quilombo Canabrava, localizado em Santa Quitéria do Maranhão, no interior do Maranhão, no leste maranhense. Um dos objetivos, né, é compreender a identidade quilombola à luz de pressupostos contemporâneos dos sujeitos que vivenciam, estão inseridos nesse contexto do quilombo Canabrava. E, a partir disso, né, entender como se constitui, se configura, se narra uma memória coletiva, né, qual a relação que eles estabelecem de pertencimento com o território e também sobre as experiências de jovens, dos anciãos, das lideranças e como que essas experiências elas são repassadas tradicionalmente. A questão norteadora do nosso trabalho é de que maneira, de que forma sujeitos e sujeitos configuram um quilombo, né? Como ele se constitui, a partir de quais pressupostos, isso pensando o quilombo na contemporaneidade. Como a identidade quilombola é construída, né? Qual o papel da memória e do território na promoção e construção de sociabilidades, né? De relações de parentesco, como diferentes gerações percebem, né, essa identidade quilombola. Metodologia, né, os aspectos gerais, né, nós nos baseamos em um estudo etnográfico, dialógico e crítico, né, uma abordagem qualitativa, com entrevistas semi-estruturadas e observação participante na comunidade. E fomos inspirados pela perspectiva dialógica de Paulo Freire, né. Os sujeitos da pesquisa, os sujeitos foram entrevistados, né, pessoas de 3 grupos, né, jovens de 15 a 29 anos, anciãos, né, com acima de 60 anos e lideranças comunitárias. Os procedimentos de coleta, né, a coleta de dados, né, ela ocorreu a partir de conversas e um questionário semi-estruturado. A análise de dados, né, seguiu análise de conteúdo temática, como aponta Minayo, né, com transcrição integral dos áudios das entrevistas para preservar a fala, né, e o significado atribuído à realidade pelos sujeitos com os quais dialogamos em campo. Classificação e identificação de núcleos de sentido baseado no software, interpretação e análise temática dialética, confrontando falas, contextos de poder e lutas. Aqui os nossos resultados, nossas discussões. Aqui eu iria primeiramente falar sobre os resultados de discussões no contexto dos grupos dos jovens, a análise das narrativas coletadas na comunidade quilombola de Canabrava. Ela evidencia que a identidade quilombola é construída de forma dinâmica, sendo influenciada pelas experiências geracionais, pela memória coletiva e pelas transformações sociais contemporâneas. Entre os jovens entrevistados, observamos um forte sentimento de orgulho, de pertencimento à comunidade, associado à valorização da cultura, das tradições, das heranças ancestrais. Contudo, né, também houve a preocupação por alguns desses entrevistados
com a perda gradual de certos costumes, especialmente diante das influências da globalização, da mobilização social e das novas dinâmicas tecnológicas. A questão, por exemplo, dos quilombolas mais jovens que acabam se deslocando para outras regiões mais desenvolvidas e voltam com uma outra mentalidade. Segundo o Stuart Hall, essas identidades culturais elas não desaparecem, mas passam por um processo de constante reconfiguração, sendo reconstruídas ao longo da tradição e da modernidade. Aqui falando um pouco também sobre a identidade quilombola de acordo com os anciãos. No caso aqui, por outro lado, os relatos dos anciãos revelam a importância da memória histórica na preservação da identidade coletiva. A oralidade, que é bem comum nesse público, eles tendem a ter uma oralidade que se ancora na sua memória, então ela surge como um elemento fundamental para transmitir histórias sobre a escravidão, como mais a seguir a gente vai ver um relato, a formação dos primeiros mocambos, as lutas pela sobrevivência, pela liberdade, isso aí tudo foi extraído dessas conversas orais, dessa oralidade com esse público mais velho. Nessas narrativas, a terra ocupa um lugar central, não apenas como espaço de moradia e subsistência, mas como símbolo de pertencimento e ancestralidade. Aqui eu destaco Clovis Moura e Abdias Nascimento, porque eles são autores que nos ajudaram a compreender como os quilombos surgiram, justamente como forma de resistência a essa desumanização que foi imposta pelo sistema escravista desse período, constituindo espaços de organização social, cultural e política. E aqui, como vocês podem observar, aqui tem dois relatos bem interessantes que foram extraídos de dois anciãos. O primeiro é do senhor agricultor, quando a gente perguntou para ele se ele gostava lá do quilombo. Ele falou o seguinte: eu acho aqui muito bom não. Porque aí o chefe aqui mesmo não deixa a gente trabalhar na terra. Aí é preciso o camarada ter uma boa parceria com eles para poder dar uma rocinha para a gente. Ou seja, eles acabam se prendendo muito ao contexto da terra. E aí, quando há uma restrição a esse uso da terra, eles ficam praticamente frustrados e isso acaba por tirar aquela beleza que o lugar tem para eles, porque a terra e o trabalho é tudo para eles. Quando a gente perguntou para a dona Senhorinha, uma senhora de 97 anos, se ela teve contato com esse período de escravidão, já que lá é um quilombo, e o quilombo todos nós sabemos que é fruto dessa fuga desses negros de regiões de muitas dificuldades, privação da liberdade. Então, o que ela disse foi que ela mesma não, mas ela falou que os pais dela falaram, que os avós também contaram, ou seja, são oralidades que são passadas de pai para filhos, e contou para elas que eles sofriam muitos, aqui o relato diz, se vestiu nos cabelos, né, de acordo com o que ela falou, se vestiu nos cabelos, comia o cru, comia o que encontrava pelo chão, não tinham nomes cristãos, eram pagãos, não tinham padre para batizá-los, ou seja, eles viviam praticamente à margem da sociedade. Isso foi um relato bem forte que a gente acabou registrando. A visão das lideranças, a gente foi também atrás das lideranças do Quilombo para saber com o que eles trabalhavam, quais eram as brigas, quais eram as dificuldades, como por exemplo aqui no relato anterior do senhor agricultor, ele fala da dificuldade de trabalhar na terra. Isso deixa bem evidente quando um dos líderes falou isso era devido à questão da demarcação da terra que era esperada pelo INCRA. O INCRA é o órgão brasileiro que faz essa demarcação e a documentação da terra e dá ao dono de direito, no caso, pela legislação brasileira, essa terra quilombola é pertencente ao quilombo, mas ainda não está feita a demarcação territorial. Então, aqui nós temos uma típica questão de um quilombo sem território. Pelo menos essa que a gente acabou diagnosticando aqui no Quilombo Canabrava, aqui em Santa Quitéria do Maranhão. A visão das lideranças sobre identidade e pertencimento, a gente observa que eles destacam que a identidade quilombola também possui um caráter político, especialmente na luta por direitos territoriais, como eu acabei de mencionar, a questão do reconhecimento institucional, a preservação cultural, as tradições religiosas, os festejos comunitários, as práticas culturais, elas são percebidas como um mecanismo de continuidade da memória, de fortalecimento do sentimento de pertencimento.
Aí, nesse contexto, a gente destaca que surge a preocupação com a educação quilombola, uma vez que muitas escolas localizadas nesse território ainda não incorporam plenamente o currículo que dialogue com a realidade histórica e cultural das comunidades. Foi algo que uma líder da comunidade, uma líder escolar da comunidade, nos apontou, que existe uma escola, mas ela não trabalha o conteúdo quilombola. Ela é considerada uma escola quilombola apenas pelo simples fato de estar na comunidade quilombola, mas não tem um currículo específico e voltado para aquele público. Continuando, temos os resultados de discussões, aqui foram com base na temática de Minayo. Criamos essa tabela que demonstra bem a questão da categorização e a codificação, que foi possível através deste trabalho, dos resultados desse trabalho. E aqui eu destaco o quilombo sem território, a regularização fundiária que está ausente ainda neste território. É algo preocupante, é algo que a gente observa que está faltando acontecer nesse local, nessa região. Aqui a nuvem de palavras que a gente conseguiu através desse software Amotec. As palavras que o público dessa pesquisa mais mencionaram foram identidade, quilombola, comunidade, história, tradição, escola, enfim. A pesquisa permitiu compreender que o quilombo ele não pode ser definido apenas como um território físico ou por registros institucionais. No caso da comunidade Canabrava, o quilombo ele se constituiu principalmente a partir da memória coletiva, luta das lideranças e das relações de pertencimento e da história compartilhada de resistência do seu povo. Os relatos dos participantes acabam mostrando que a identidade quilombola ela é construída de diferentes maneiras entre as gerações. Para os anciãos, por exemplo, ela está profundamente ligada à memória, a experiências históricas de luta e sobrevivência. Já para as lideranças, o quilombo ele vem representar um espaço de mobilização política, de busca por direito, como a regularização fundiária e até mesmo a valorização cultural. Já entre os jovens, essa identidade ela dialoga com novas experiências, como acesso à universidade, as tecnologias. Assim, conclui-se que essa identidade quilombola em Canabrava, ela é dinâmica, ela é plural, ela está constantemente sendo reconstruída no cotidiano mesmo da comunidade. E mesmo diante de desafios sociais, culturais e territoriais, o quilombo ele permanece vivo por meio da resistência, da memória, do reconhecimento coletivo de uma história comum. O quilombo ele é um território simbólico, político e identitário em constante reconfiguração. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.